um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Boa noite, estranhos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Pesadelos Reais. Eu sou Noroko, e no episódio de hoje conheceremos o misterioso caso em que o testemunho de um fantasma ajudou a condenar um assassino. Os eventos desta história tiveram lugar no condado de Greenbrier, no estado da Virgínia Ocidental. Tudo começou em outubro de 1896, quando uma jovem de 24 anos, chamada Elva Zona Rister, que atendia pelo nome do meio de Zona, conheceu um viajante recém-chegado na cidade, chamado Erasmus Stribling Troutshaw, conhecido como Edward, que tinha se mudado para o condado de Greenbrier em busca de uma nova vida. Shaw arranjou um emprego na loja de James Cruikshanks, onde trabalhava como ferreiro. Pouco tempo após sua chegada, ele conheceu Sona. Os dois se apaixonaram e começaram a namorar, apesar da mãe de Zona, Mary Jane Hister, ter se mostrado contra aquela união, pois não tinha gostado de Shaw, que já havia sido casado 2 vezes no passado. Shaw havia morado no condado de Pocahontas e era descrito como um homem imponente, de grande força, e que sua figura parecia ainda mais impressionante enquanto forjava sapatos diante do fogo. Aquela imagem fascinou a jovem Hister, que se apaixonou perdidamente e, após um breve namoro, eles se casaram no distrito de Middle Bluff, na antiga igreja metodista em Livesey's Mill. Após o casamento, eles passaram a residir em um pequeno prédio de 2 andares, que havia sido a residência do falecido William J. Livesey, que deu nome ao assentamento. Aos olhos de todos, aquele lar parecia estar repleto de felicidade. Jamais ninguém suspeitaria que o casamento terminaria em tragédia. Pouco tempo depois, nos primeiros dias de janeiro de 1897, a senhora Shaw adoeceu. Durante várias semanas, ela ficou sob os cuidados do Dr. J. Knapp. Shaw parecia muito atento às necessidades de sua esposa. No início da manhã de 22 de janeiro, Shaw foi até a casa da senhora Martha Jones, mãe de um menino de aproximadamente 12 anos chamado Anderson. Shaw queria perguntar à senhora Martha se o menino poderia ir à sua casa para fazer algumas tarefas para sua esposa. A senhora Martha disse a Shaw que o menino teria que ir primeiro à casa do Dr. Knapp e terminar o trabalho lá. Ele pareceu não gostar daquela resposta, mas perguntou se o menino poderia ir mais tarde. No entanto, o menino não pôde ir, e Shaw voltou mais 4 vezes em busca do garoto. Somente no dia seguinte, em 23 de janeiro, Shaw voltou à casa do menino por volta da 1 da tarde, e ele concordou em fazer o recado. Então, o pequeno Anderson Jones se dirigiu até a residência do casal. Mas assim que entrou, o menino sentiu que algo estava terrivelmente errado. Todas as portas estavam fechadas, e o ar no local parecia denso e opressivo, o que deixou Anderson muito incomodado. O garoto avançou devagar pelo interior da casa, tentando processar aquela sensação estranha. Quando, ao chegar perto das escadas, viu um rastro de sangue nos degraus. Aterrorizado, ele correu em direção à porta da cozinha e começou a bater. Mas o silêncio continuava a reinar na casa. Então, ele tentou abrir a porta, e para sua surpresa, ela estava destrancada. Anderson entrou na cozinha, e para seu horror, havia mais rastros de sangue pelo chão, que iam até a porta da sala de jantar, que também estava fechada. Mais uma vez, o garoto bateu na porta, e após não ouvir nenhuma resposta, ele entrou na sala de jantar, tropeçando com o corpo caído da senhora Shaw.
A jovem estava estendida no chão, com os pés juntos e uma mão sobre o estômago. Ela parecia estar olhando o garoto com os olhos arregalados e um sinistro sorriso em seu rosto. Após o choque inicial, Anderson conseguiu se abaixar e sacudir a mulher, que estava rígida e fria. Aquilo aterrorizou ainda mais o garoto, que saiu correndo da casa enquanto gritava para sua mãe que a senhora Chu estava morta. A mãe de Anderson, então, chamou o médico e juiz de instrução local, George Knapp, que só chegou no local 1 hora depois. Para sua completa surpresa, Chu havia colocado o corpo da esposa na cama, o havia lavado e vestido com outra roupa. Algo pouco comum, visto que a tarefa de lavar e vestir os cadáveres era desempenhada pelas mulheres da comunidade. Chu tinha colocado em Zona um vestido de gola alta e rígida, e um véu dobrado várias vezes sobre seu rosto. Ele permaneceu junto ao corpo enquanto o Dr. Knapp o examinava, mostrando-se muito comovido enquanto embalava a cabeça de Zona. O médico, vendo a tristeza do marido, fez apenas um breve exame no corpo e reparou que havia algumas manchas no pescoço. Quando ele tentou analisar as manchas com mais cuidado, Chu reagiu de forma tão violenta que o médico terminou o exame e saiu da casa. Inicialmente, se acreditava que a causa da morte de Zona se devia a um desmaio fatal, sendo depois mudada para parto. Segundo as fontes, 2 semanas antes de sua morte, a jovem havia procurado a ajuda de Knapp para tratar de supostos problemas femininos, mas não se sabe ao certo se ela estava grávida. Os pais de Zona foram logo informados da sua morte, e sua mãe teria afirmado que o demônio a matou, assim que ouviu a terrível notícia. O enterro foi realizado no dia seguinte, em 24 de janeiro de 1897. O marido enlutado parecia demonstrar uma grande devoção ao corpo, e se mantinha o tempo todo do lado do caixão aberto enquanto este estava sendo levado. O comportamento do viúvo era errático, o que começou a levantar suspeitas entre os presentes. Durante o velório, seu humor mudava constantemente, passando de uma tristeza profunda para uma energia incrível. Ele não permitiu que ninguém se aproximasse do caixão, principalmente quando embalava a cabeça da sua esposa com uma almofada de um lado e um rodo de tecido do outro. Quando lhe perguntaram o porquê de ter colocado esses objetos no caixão, ele respondeu que ajudariam a sua esposa a descansar mais facilmente. Chu também amarrou um grande lenço no pescoço do cadáver, dizendo entre lágrimas que era o favorito de sua esposa. Mesmo apesar de todas essas estranhas precauções, os presentes repararam que o pescoço de Zona estava pouco firme quando o cadáver estava a ser transportado para o cemitério. A mãe da vítima, Mary Jane Hister, estava convencida de que seu genro era culpado pela morte da sua filha. Depois do velório, Mary Jane retirou o lençol que cobria a filha no caixão e tentou entregá-lo ao marido, mas ele o recusou. Após notar que este tinha um cheiro estranho, Mary Jane foi lavá-lo. A água da bacia ficou vermelha quando ele o colocou lá, e o lençol ficou cor-de-rosa. A cor no lençol não saía, e Mary Jane interpretou isso como um sinal de que sua filha tinha sido assassinada. Após isso, ela começou a rezar. E todas as noites, durante 4 semanas, Mary Jane continuou a rezar, pedindo que sua filha voltasse para explicar o que tinha acontecido. Uma noite, ela teve uma visão de Zona em seu quarto, 4 semanas depois do funeral. O fantasma de sua filha teria lhe dito que Chu era um homem cruel e violento, que abusava dela. Durante um acesso de raiva, quando pensou que ela não tinha feito carne para o jantar,
ele a atacou, quebrando seu pescoço. Para provar o que dizia, o fantasma de Zuna girou a cabeça completamente, até estar virada ao contrário. Após isso, o fantasma teria visitado a sua mãe durante 4 noites seguidas. Primeiro na forma de uma luz brilhante, que tomava forma gradualmente e descia a temperatura do quarto. Ela tinha o mesmo vestido que usava no dia em que havia sido encontrada morta. Os vizinhos ouviam com tristeza a história incomum de Mary Jane, mas apenas balançavam a cabeça sem saber o que dizer. Vários dias depois, Johnson Hister, um cunhado, convencido de que a história tinha algum fundamento, desceu a montanha até Livesey's Mill para conversar com Shaw. A conversa deles despertou ainda mais suspeitas. Então, depois de conversar com Anderson Jones e outras pessoas que estavam presentes na casa quando o corpo foi encontrado, o cunhado se convenceu de que a jovem havia sido vítima de um crime. Juntos, Mary Jane e seu cunhado foram a Lewisburg para uma conferência com o promotor John Preston, um dos advogados mais brilhantes de sua época. Preston já havia ouvido falar daquela estranha história, que havia se espalhado rapidamente pela região, mas deu pouco crédito a ela. Agora a enlutada mãe estava tentando convencê-lo a reabrir o processo sobre a morte de sua filha. O cunhado dela também contou sobre as suas suspeitas coletadas de vizinhos. Durante várias horas, os três conversaram, e quando concluíram a reunião, o advogado Preston deu início à justiça, em direção a um dos julgamentos de homicídio mais peculiares já realizados. Não está claro se Preston acreditou na história do fantasma, mas teve dúvidas suficientes para mandar os seus delegados à casa de várias pessoas envolvidas no caso, para voltar a ouvir os seus depoimentos, incluindo o Dr. Knapp. Preston provavelmente cedeu devido à pressão de vários cidadãos da cidade, que tinham começado a achar que Zuna havia sido assassinada. O próprio Preston interrogou o Dr. Knapp, que confessou não ter feito um exame completo no corpo. Isso foi suficiente para justificar uma exumação e uma autópsia. Um júri de averiguação foi formado pouco depois. No dia seguinte, Preston e o Dr. Knapp foram a Livesey's Mill e informaram a Shaw sobre seus planos de exumar o corpo e ordenaram que ele os acompanhasse pela montanha até o túmulo de sua esposa. Além disso, eles levaram a senhora Martha e o pequeno Anderson. Shaw protestou vigorosamente contra aquela ação, mas não ousou se recusar a acompanhar o pequeno grupo de investigação. Durante toda a longa jornada, ele continuou murmurando: "Não sei por que, em nome de Deus, eles a estão levando. Eles não vão encontrar nada." Ao chegar à sepultura na montanha, Preston ordenou que vários vizinhos exumassem o corpo da senhora Shaw. Tal ação, embora comum hoje em dia, nunca havia sido ouvida no condado de Greenbrier, de modo que foi somente depois de muita discussão e ameaças de prisão que Preston conseguiu que o caixão fosse retirado da sepultura e levado pela estrada até a escola local, que tinha apenas uma sala. Shaw foi levado para o pequeno prédio e depois obrigado a permanecer na sala enquanto o Dr. Knapp realizava a autópsia. O corpo de Zuna foi examinado a partir de 22 de fevereiro de 1897. Primeiro, o médico procurou por veneno, mas não encontrou nenhum vestígio. Ele trabalhou no corpo por 3 dias e 3 noites, procurando exaustivamente a causa da morte. Durante esse tempo, Shaw estava visivelmente nervosa, mas continuava a afirmar que era inocente, embora dissesse que sabia que seria preso, mas que ninguém conseguiria provar sua culpa. Anderson Jones também estava presente durante todo o exame.
No terceiro dia, o Dr. Knapp estava prestes a desistir quando fez uma descoberta surpreendente. A respeito disso, Jones disse: "O Dr. Knapp estava trabalhando ao redor da cabeça da Sra. Shaw. Eu pude ver como Shaw estava ficando mais nervoso." De repente, o médico se virou em direção ao Sr. Preston. Eles sussurraram por alguns minutos, e após isso, Preston virou-se para Shaw, anunciando: "Bem, Shaw, descobrimos que o pescoço de sua esposa está quebrado." A cabeça de Shaw baixou. Houve uma mudança notável na atitude dele, que certamente provou sua culpa para os presentes. Segundo o relatório, publicado em 9 de março de 1897, havia marcas no pescoço que indicavam que a vítima havia sido asfixiada. O pescoço estava deslocado entre a primeira e a segunda vértebra, e os ligamentos estavam rasgados e partidos. A traqueia tinha sido esmagada na parte da frente do pescoço. O corpo de Zona foi colocado novamente na pequena cova, e devido à força das provas e ao comportamento suspeito que demonstrou durante os inquéritos, Shaw foi preso pelo xerife Hill Nickel, sob acusação de assassinato. Em Lewisburg, ele foi acusado de assassinato e colocado na cadeia do condado, sem fiança, para aguardar o julgamento do juiz J. McWhorter, em junho, no Tribunal do Circuito do Condado de Greenbrier. O promotor Preston e seu assistente, Harry Gilmer, passaram vários meses buscando provas adicionais contra Shaw, ambos temendo que o testemunho da Sra. Hister não condenasse o réu. Nesse meio tempo, Shaw conseguiu que o Dr. William Rucker e James Gardner o defendessem. Nesse período, começaram a surgir novas informações sobre seu obscuro passado. Ele tinha sido casado 2 vezes. Da sua primeira esposa, ele havia se divorciado, e ela o acusava de ser cruel e violento. Já sua segunda esposa havia morrido em circunstâncias misteriosas, menos de 1 ano depois de terem se casado. Zona era sua terceira esposa, e Shaw tinha falado algumas vezes sobre seu desejo de se casar com 7 mulheres. Enquanto estava preso, ele falou abertamente sobre seu desejo, e disse a jornalistas que tinha certeza que seria libertado, porque não havia provas suficientes para incriminá-lo. O caso finalmente foi levado ao tribunal em 30 de junho. A pequena sala do tribunal, que ainda é usada hoje, foi lotada por vizinhos de ambos os lados de Sewell Mountain. Alguns foram para testemunhar, outros para ouvir a Sra. Hister contar sobre suas visões do fantasma. Não houve muita dificuldade em conseguir um júri. Em 1 hora, o julgamento foi iniciado. Em seu argumento de abertura, o advogado Preston disse ao júri que o caso do Estado contra Shaw era inteiramente circunstancial, mas que as provas eram tais que nunca havia sido apresentadas em nenhum tribunal antes. Ele enfatizou que o testemunho do sonho a ser apresentado provaria a culpa do réu, e informou aos jurados que podia provar isso. O Dr. Knapp foi a primeira testemunha a ser chamada. Ele contou que realizou o exame post-mortem e descobriu que a morte da Sra. Shaw havia sido resultado de um pescoço quebrado, deslocado tão perfeitamente que escapou da sua observação por 3 dias. Ao mesmo tempo, o médico apontou que a fratura era de tal natureza que a Sra. Shaw não poderia ter feito isso sozinha. Ele também não revelou nenhuma evidência de como ele havia sido submetida a tal violência. O médico declarou que fez o exame de praxe quando a Sra. Shaw foi encontrada morta, e que concluiu que sua morte foi por insuficiência cardíaca, somente depois que Shaw não permitiu que examinasse a cabeça da sua esposa. Anderson Jones testemunhou sobre os repetidos esforços do réu para que ele fosse até sua casa e visse se sua esposa queria alguma coisa. Em seguida,
Jones contou que encontrou o corpo. Outras testemunhas afirmaram que Shu foi a única pessoa vista ou que se sabe ter estado na casa naquela manhã, antes de sua esposa ser encontrada morta. Outros contaram como ele vestiu o corpo da senhora Shu, e ao fazê-lo, ele colocou um colarinho alto e rígido em volta do pescoço dela. Em seguida, adicionou um grande véu dobrado várias vezes sobre o rosto e amarrou um grande laço sobre o queixo ao redor do colarinho. Além disso, outras testemunhas relataram como a cabeça da vítima parecia estar muito solta no pescoço, e quando não estava apoiada, caía de um lado para o outro. Outros testemunharam que em suas conversas e condutas após a morte da senhora Shu, o réu não demonstrou uma apreciação adequada da perda que sofreu. Um deles testemunhou que, quando Shu foi convocado para a autópsia e o inquérito em Sewell, o réu declarou que voltaria preso, mas que sabia que não poderiam provar que ele era culpado de assassinato. Todo esse testemunho estava levando à esperada aparição dramática da senhora Rister. Tudo até então era puramente circunstancial, e se Shu negasse, havia a mesma chance de ele ser libertado do crime. Nunca antes na história dos tribunais americanos, um júri havia sido solicitado a condenar um réu com base em um testemunho resultante de um sonho ou uma visão. Finalmente, a mãe idosa foi chamada para depor. Com um ar de determinação, ela contou como estava insatisfeita com a causa da morte de sua filha, e como havia orado para que a senhora Shu pudesse retornar do túmulo e solucionar o mistério. Ela contou sobre as 4 visitas separadas da filha ao seu pequeno quarto, e como a jovem descreveu sua própria morte nas mãos de um marido ardiloso e brutal. O advogado Preston sabia que a elaboração excessiva dos sonhos da senhora Rister os tornaria fantasiosos demais para que qualquer júri acreditasse. Portanto, limitou-se a descrevê-los levemente. Além disso, ele percebeu que os advogados de defesa tentariam desmontar esse testemunho. O Dr. Rucker, advogado de defesa, não perdeu tempo e começou a falar sobre os sonhos. Sem saber de todo o seu significado, ele se esforçou para tirá-los da sala do tribunal, como um ponto de partida para sua defesa. O testemunho de Mary Jane Rister foi considerado de tal importância que Thomas Dennis, o então editor do jornal Greenbrier Independent, imprimiu todo o testemunho de perguntas e respostas, algo raramente utilizado pelos jornais antes da década atual. Talvez para fazer que o testemunho de Mary Jane se tornasse fantasioso, o advogado de Shu lhe perguntou exaustivamente sobre a suposta visita do fantasma. Esta tática acabou por virar-se contra o advogado, quando Mary Jane não demonstrou qualquer insegurança ao contar a história, mesmo sob grande pressão. Como tinha sido a defesa quem introduziu o assunto do fantasma, o juiz teve dificuldade em convencer o júri a ignorar a história. E muitas pessoas da comunidade pareciam acreditar nela. Shu passou quase um dia inteiro no banco das testemunhas procurando construir uma defesa para si mesmo. Ele falou longamente e foi muito minucioso ao descrever eventos sem importância, mas negou tudo o que as outras testemunhas haviam alegado. Ele negou a acusação contra ele, qualificando a acusação de puro despeito. Para encerrar, ele alegou veementemente sua inocência. Embora admitisse que cumpriu pena na penitenciária, ele declarou que amava profundamente sua falecida esposa e apelou aos membros do júri que olhassem em seus olhos e dissessem se ele era culpado. Mas o testemunho do homem e seus esforços desesperados não conseguiram influenciar o júri, mas causaram uma impressão muito desfavorável. Como consequência, Shu foi considerado culpado de assassinato em 11 de julho e foi condenado à prisão perpétua. Após o julgamento, uma multidão se formou do lado de fora e tinham a intenção de tirar Shu à forças dos guardas,
e enforcá-lo. Mas a horda foi dispersa pelo xerife antes de causar qualquer dano. Mais tarde, 4 dos organizadores desta multidão seriam julgados. Shu foi levado para a prisão estadual de West Virginia, em Moundsville, onde ficou preso por 3 anos. Em 13 de março de 1900, ele morreu devido a uma epidemia desconhecida e foi enterrado em um túmulo sem nome no cemitério local. Mary Jane nunca mais voltou a repetir a história do fantasma e morreu em setembro de 1916. O fantasma de Zona também nunca mais voltou a ser vista. O estado da Virgínia Ocidental ergueu um marco histórico estadual próximo ao cemitério em que Zona está enterrada. Nele se lê: Zona Rister Shu está enterrada em um cemitério próximo. Sua morte em 1897 foi considerada natural, até que seu espírito apareceu para sua mãe para descrever como ela foi morta pelo seu marido Edward. A autópsia do corpo exumado confirmou o relato da aparição. Edward, considerado culpado de assassinato, foi condenado à prisão estadual. O único caso conhecido em que o testemunho de um fantasma ajudou a condenar um assassino. Katie Letcher Lyle, escritora e historiadora amadora, em seu livro O Homem que Queria 7 Esposas, O Fantasma de Greenbrier e o famoso mistério de assassinato em 1897, fez um relato dramatizado sobre o fantasma de Greenbrier. Lyle explicou em sua conclusão, em uma edição de 1999, da revista Wonderful West Virginia, da qual disse que Mary provavelmente havia inventado a história do fantasma para apresentar um argumento convincente para abrir o caso de sua filha. Ela disse: Mary sabia que Shu era inteligente, sem princípios e persuasivo. Se ele já havia matado uma vez, poderia matar novamente. Talvez ela temesse que, se ninguém confirmasse suas acusações, Shu se mostraria extremamente perigosa. Assim, fingindo receber a notícia diretamente de Zona, ela poderia apelar para as superstições de seus vizinhos montanhistas e conseguir muita atenção do público. No final das contas, ela não precisou da história de fantasmas, pois Shu foi condenado, de acordo com todos os relatos, estritamente por considerações terrenas, sem nenhum fantasma sobrenatural. Seja como for, é um fato que um fantasma entrou nos livros jurídicos da Virgínia Ocidental. O incrível relato do fantasma de Greenbrier, como ficou conhecido o espectro da falecida Zona Rister Shu, passou a ser contado inúmeras vezes ao longo da história, se consolidando como o único caso em que o testemunho de um fantasma ajudou a resolver o crime que lhe tirou a vida. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de avaliar deixando 5 estrelas no Spotify e me siga no Instagram no @podcast Pesadelos Reais. Se quiser apoiar este projeto, considere ser um apoiador. A partir de R$6 mensais, você estará me ajudando muito a manter este projeto em pé, produzir de forma mais frequente e melhorar o equipamento utilizado na produção. Procure o podcast Pesadelos Reais no Apoia-se ou verifique os links na descrição. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.